Olá, meus amores, como é que vocês estão? Quanto tempo, né, que eu não venho aqui fazer um videozinho nesse formato que a gente conversa, né, bate um papo sem ser aula, né? Que ultimamente eu tenho focado muito no Reiki, então eu deixei um pouco de lado esse tipo de vídeo, né? Mas tem muita gente que me pede, né, Mari, quando você vai voltar a fazer vídeo, conversar, né, e tudo mais. Então, vou voltar, né? Só que no vídeo de hoje é diferente, tá? No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foi, né, o meu parto, porque na minha gravidez eu assisti muito relato de parto, muito relato de parto, e eu acho tão importante quando a gente consegue se basear em partos bons, né, em coisas que deram certo, e quando a gente compartilha isso, né, eu sempre falo aqui no meu canal, né, que a nossa mente, ela é muito poderosa, e quando a gente vê alguém que obteve algum sucesso, seja financeiro, amoroso, qualquer coisa, e a gente sente felicidade por essa pessoa, o nosso cérebro não diferencia o outro de nós, né? Somos todos espelhos, né? Somos todos um. Então, no nosso cérebro aconteceu com a gente e aquela felicidade vem para nós e o que a gente emana a gente atrai. Então, é tão bom quando a gente vê relatos bons, né? E por isso que eu digo para vocês, cuidado com ler reclamação do outro, cuidado com ficar vendo muitas lamúrias dos outros, né? Porque o que a gente mais vê hoje em dia, principalmente aí nos grupos do Facebook, né? Tem muita gente assim pedindo conselho, pedindo ajuda, chorando, né? Lamentando as coisas. E tudo bem, é importante a gente ajudar também, mas a gente tem que ter um cuidado de como a gente lê aquilo. Porque a pessoa escreveu em primeira pessoa, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. E aí, quando a gente lê isso, o nosso cérebro entende que eu estou passando por isso. É como se nós estivéssemos fazendo afirmações daquelas situações. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom, dito isso, né, feita essa introdução, eu queria sim trazer para vocês o meu relato de parto, que para quem me acompanha, né, aí mais de pertinho, principalmente aí os meus alunos, né, que ficaram sabendo de tudo em primeira mão, os meus familiares e tudo mais, né, sabem que eu lutei muito, né, batalhei para conseguir aí esse parto tão sonhado, parto natural, um parto sem intervenções, né, um parto realmente assim, natural mesmo, né, não só um parto normal, mas um parto natural. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Quem me acompanha também sabe que eu já tenho um filho, né? Então o meu menino aí mais velho já tá com 3 anos. Vocês já devem ter visto, né, em vários vídeos aí ele aparecendo. Então vocês já devem ter visto aí, né, desde quando ele era bebezinho, né? Passava nos vídeos chorando, falando, né? E ele foi crescendo aí. Então, gente, é o seguinte. Lá no meu primeiro filho, eu tive assim uma má sorte de cair em mãos assim de pessoas que faziam cesárea, né? Então, eu confiava na médica, eu não tinha estudado o suficiente, eu não sabia opinar, não sabia bater de frente com essa médica. E aí eu acabei indo para uma cesárea, né, com 38 semanas, quase 39 de gestação, tá? E aí, várias coisas que falaram, né? Quadril estreito, você é muito magra, não vai ter passagem, não sei o que lá, né? Então, assim, coisas que eu fui saber depois, né? Que não é bem assim, né? O nosso corpo foi feito para parir, é a natureza, né? Então, assim, claro, existem casos que não dá, tá bom, mas é muito raro, não é bem assim, né? Então, quando a gente vai estudando, então aí eu já deixo mais uma dica aí, né? Para quem quer, né? Estudar sobre parto, assistir um documentário na Netflix, se eu não me engano, O Renascimento do Parto. Ele é em 3 partes, se eu não me engano, 2 ou 3 partes, acho que 3 partes, tá? Do documentário. E é incrível, porque eu me vi ali, sabe? Toda a situação que eu passei no meu primeiro filho, de ir para uma cesárea desnecessária, né? E tudo mais, né? Então, assim, quando a gente estuda, quando a gente se empodera do assunto, aí a gente começa a compreender, né, que sim, o médico não é Deus, né, a gente pode sim lutar, afinal de contas é o nosso corpo, né, o nosso filho e a gente tem o direito de escolher, né, então o que aconteceu. E aí, quando eu descobri, né, essa segunda gestação, eu queria fazer diferente, né, eu queria, assim, né, esse sonho, né, de nascer de parto, né, de ter um filho que nasceu de parto. Então chama, né, de VBAC, né, o Vaginal Birth After Cesarean, né,
É um parto natural, né? Um parto normal, né? E assim, com o mínimo de intervenções possíveis. Eu queria que fosse respeitoso. Eu queria ter a minha golden hour, que eu não tive, né? E aí eu pensei assim, tá bom, eu já sei o que eu quero, né? Eu quero esse parto, mas como que eu vou começar a me preparar para chegar até lá e não cair numa cesárea novamente, né? Então eu sabia que eu tinha que trocar de médica, mas eu nem sabia por onde começar a pesquisar. E aí, passando um caminhão. E aí eu fui pesquisar, então, primeiro doulas, né? Então acho que uma doula vai me ajudar com isso. E aí eu acho que não tinha nem um mês de gestação ainda, eu encontrei uma doula. Fiz, né, várias reuniões com várias doulas, encontrei uma que eu gostava muito, né, a Meire. E aí ela ia me acompanhar, então, nesse trajeto. A gente já fechou logo no início da gestação, tá? E aí Deus colocou, né, no meu caminho pessoas incríveis que fizeram tudo isso, né, todo o meu sonho ser possível. Então eu tive acompanhamento de uma excelente obstetra, né, a doutora Midian Bandeira. Ela me ajudou, me acalmou muito, assim, quando eu passei por um processo ali, lá pelas 21 semanas de pielonefrite, e aí ela me acolheu, né, eu troquei de médica, eu tava com uma médica, daí acabei indo pra doutora Midian, e aí foi muito interessante, assim, sabe? Fiquei 5 dias internada no hospital com muita dor. E a obstetra que eu tinha escolhido por primeiro, ela não me deu suporte, assim, sabe? O suporte que eu gostaria de ter, né? Ela nem mandou mensagem, respondeu a minha mensagem, né? Pra ter, assim, um acompanhamento mais de perto. E aí eu encontrei a doutora Midian, que foi uma indicação da minha doula. E aí ela me deu um tratamento correto, restaurou, né, a saúde e tudo mais. E foi um momento que eu senti medo na gestação mesmo, né? A gente pesquisa no Google o que é, tipo, infecção na gestação. Meu Deus do céu, é morte na certa da mãe e do filho, a gente já fica paranoica, né? E assim, mesmo sabendo de tudo, né, dos estudos e tudo mais, na hora é tão difícil quando é com a gente, né? Então, claro, me apliquei reiki, mas eu não tinha nem cabeça para me aplicar reiki direito. E aí, o que mais que eu tive? Eu tive uma equipe, né, com a doutora Midian. Eu tive uma equipe, ela me ofereceu a equipe. Então, junto com a doutora Midian, tinha um pacote, né, das enfermeiras obstétricas. Então, a Ed, a Priscila, né, então, e também a pediatra da equipe da doutora Midian também, né, a doutora Bárbara, que acompanhou o meu parto, foi incrível. Fiz fisioterapia pélvica, aí me apliquei muito reiki durante a gestação. Fiz alguns cursos daquele hypnobirthing, né, então você fazer hipnose, né, para se preparar para o momento do parto. E estudei muito mesmo. Eu comprei livros, estudei muito, né, então eu li muitos livros, comprei alguns livros físicos, outros eu li em PDF mesmo. Fui em vários encontros de gestantes que eu não tinha ido no primeiro, né, então assim, uma lista extensa de documentários que, se alguém se interessar, né, pode mandar ali um oi que eu mando depois para vocês. Então todos, né, todos os vídeos e links e coisas que eu salvei para ler, né, e alguns até vários Instagrams, né, de pessoas que eu acompanhava para me preparar, tanto de médicos, obstetras, pediatras, fisioterapeutas pélvicos e tudo mais, né, e equipes de parto. Oh, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, eu tava realmente, assim, preparada, né? Eu sabia o que eu queria, eu tava preparada psicologicamente para isso e preparada, assim, para todo o processo, né? Eu compreendi as fases do trabalho de parto e eu tava super tranquila em aguardar o tempo do meu bebê, né? Para ter os hormônios corretos e tudo mais, né? Mas, né, chegando lá perto das 40 semanas de gestação, eu não vou mentir, a ansiedade tomou conta. E aí, apesar, né, de saber que a equipe bancava o parto até quase 42 semanas, né, 41 e 5 dias para ir para indução, né, eu queria mesmo dar uma ajudinha ali com 40 semanas, porque o que acontece? Com 40 semanas, o pessoal começa a pensar assim, ai, tá passando da hora. Aí o que acontece? Família começa a mandar mensagem. E aí, já nasceu? Como é que tá? Não sei o que lá, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz coisas naturais. Tudo que tava do meu alcance em coisas naturais. Anota aí que funcionou, tá? Abacaxi. Um abacaxi a cada 2 dias. Eu comi 3, né? Então, durante esses 6 dias aí, eu comi 3 abacaxis inteiros sozinha. Um a cada 2 dias. Comidas apimentadas.
canjica com canela, comi cinnamon roll também, né, que vai canela para esquentar o corpo, namorar bastante aí com o marido, cheirar bebê recém-nascido. Esse eu acho que foi o que mais funcionou pra mim, né? Então, assim, tive a sorte de ter pessoas incríveis na família que também, né, gestaram junto. Então, nasceu aí o bebezinho do meu irmão e nasceu também o bebezinho do meu tio, com pouquíssimo tempo de diferença, sabe? Então eu fui lá, né, na maternidade, peguei o bebezinho no colo, deixei o bebezinho dormir em cima da minha barriga, pertinho do meu neném. E aí eles se conversaram ali, né? A Augustinha chamou o Felipe para nascer. E foi incrível, acho que isso foi o que mais funcionou, porque libera ocitocina no nosso cérebro, né? O cheirinho de bebê recém-nascido libera ocitocina. E isso é o hormônio que desencadeia o parto, é a ocitocina, né? Então por isso que a gente faz as coisas que nos dão prazer, né? Vai caminhar, vai, né, assistir um filme de comédia, vai assistir filmes de gatinhos, filhotinhos de gatinhos bonitinhos na internet, né? Coisas que liberam a ocitocina no nosso cérebro, né? Então por isso que eu digo que o cheirinho de bebê foi o que mais funcionou. Fiz também a técnica de acupuntura, né? Uma técnica do pontinho do mindinho da Sam Doula. Então se vocês quiserem procurar, né, a Sam aí no YouTube tem essa técnica. E aí, gente, chegou, né, na noite de sábado. Foi uma noite bem agitada, assim, sabe? Eu tive várias contrações na madrugada, me acordaram, assim, né? Tipo, opa, tem uma cólica aqui, né? Suportável, tranquilo, né? Mas, assim, acordei várias vezes na madrugada. Não foi uma noite que eu dormi a noite inteira. E eu já tava ali de 40 semanas e 2 dias e 3 dias por aí. E aí eu levantei cedo, né? Umas 7 da manhã e fui observar meu corpo. Né, fui tomar um café da manhã sozinha, né, o marido e o filho ainda estavam dormindo e comecei a prestar atenção em mim. Lá pelas 10 da manhã eu percebi assim que, opa, realmente tá diferente, eu acho que eu vou contar essas contrações aqui, né, porque tá vindo bem frequente. Aí eu baixei um aplicativo no celular de contar contração e tava vindo de 15 em 15 minutos. Aí mandei uma mensagem pra Doula, falei, acho que começou, né, tá vindo aí de 15 em 15 minutos e tal. Quando deu 11 horas da manhã, eu fui no banheiro e perdi o tampão mucoso, né? Então saiu o tampão mucoso com um pouquinho de sangue, né? E aí eu fiz festa, né? Claro, eu tinha estudado bastante sobre parto. Eu sei que a saída do tampão não significa nada. Depois que sai o tampão, o parto pode demorar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. O tampão ele pode se regenerar, né? Então assim não quer dizer nada. Mas eu já tava com essas cólicas, 15 em 15, já tava com mais de 40 semanas, né? Então eu já tava animada e comemorei sim, tá? Então mandei mensagem pra doula, mandei mensagem para as enfermeiras. E o aplicativo que eu usei, ele é muito legal porque ele gera um link para as pessoas acompanharem ao vivo, né? Digamos assim. Então, as pessoas recebem um link e elas têm o espelhamento do aplicativo. Na hora que eu clico lá, que eu marco, né, em tempo real, ela também recebe lá a notificação. E aí, né, nesse dia, as contrações estavam suportáveis, né? Tava, assim, uma cólicazinha leve de menstruação no início, assim, mas de 15 em 15 minutos, não mudava disso. Era certinho, assim, batia no relógio, 15 minutos vinha uma cólica, tá? E aí, nesse dia, a gente fez um churrasco com a minha cunhada, né, os padrinhos do meu primeiro filho e tudo mais, né, familiares, primos e tal. E eu rolei de comer churrasco nesse dia. E a minha cunhada falou assim, nossa, come menos, Mari, porque vão te fazer lavagem lá no hospital, não sei o que lá. E eu falei, não, eu estudei sobre isso, a lavagem não se faz mais, isso é uma violência obstétrica, né, o tal do enema. Então não se faz mais, eu vou comer o que eu quiser, porque a doula falou que enquanto eu puder comer, eu tenho que comer para eu ficar forte, para eu poder fazer as forças, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar o parto, né? E tudo mais. Então eu comi, comi horrores. Quando foi umas 3 da tarde, depois que a gente já tava lavando a louça e tal, a gente, né, abriu um solzinho aqui em Curitiba, raridade, né? Abriu o solzinho, a gente foi fazer fotos. E aí estávamos lá lindos fazendo foto, de repente, tchan, uma cólica forte, né, diferente.
a mais forte até então ali, né? E aí eu até fiz uma careta, tem uma foto, vou ver se eu encontro pra colocar aqui no vídeo. A foto, né, onde eu fiz uma careta ali, que opa, senti uma cólica diferente ali. E aí, a partir dessa cólica das 3 da tarde, baixou a frequência para 10 em 10 minutos. E ficou de 10 em 10 minutos o fim da tarde, a noite inteira, a madrugada inteira, de 10 em 10 minutos, cravadinho no relógio, né? 10 em 10 minutos, cólica, e essa um pouquinho mais forte, tá? Não era nada insuportável, mas não dava para dormir, né? Então, assim, eu fechava o olho, cochilava, e aí, de repente, tinha uma cólica, eu me acordava, né, com aquela dor, aquela pontada, e a cada 10 minutos. Então, chegou uma hora, assim, que eu já tava, nossa, muito cansada, eu sabia que eu precisava dormir, mas eu não tava conseguindo. E quando vinha a cólica, assim, né, eu me movimentava na cama, e aí eu falei, não vou acordar ninguém, eu vou descer, vou vir no sofá. E aí eu fiquei aqui no sofá das 3 da manhã, né, por aí que eu vim aqui. Então é isso, o Felipe tá vindo. Começou umas 10 da manhã, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Só pelas 11 saiu o tampão, e aí contração a cada 15 minutinhos, com dor, a dor foi aumentando. Quando foi umas 3h50, por aí, quase 4 da tarde, começou a diminuir o espaço para de 10 em 10 minutos. E agora tá 2 da manhã, a dor tá bem intensa. Vamos pro chuveiro ver se alivia. Vem, Felipe. Quando foi 5 da manhã, eu comecei a raciocinar, eu falei, opa, tá frequente, tá constante, acho que eu vou pro chuveiro. E aí eu fui pro chuveiro, né, porque a doula já tinha me avisado, né, que água quente é muito importante e tal. E aí o que acontece? Ela falou assim, né, que no chuveiro, se for para entrar em trabalho de parto, as dores vão ficar mais fortes e mais frequentes. Se não for trabalho de parto, se ainda for pródromos, essa dor vai ficar, né, vai aliviar as dores e vai espaçar o intervalo, né? Então era para ir pro chuveiro. Fui lá às 5 da manhã no chuveirão quente no lombo e as contrações vieram de 5 em 5 minutos. De repente elas estavam de 3 em 3 minutos, aí subiam para 4. Aí eu me empolguei, né? Falei, não, isso aqui não é mais pródromo, né? Tá vindo bem frequente, já entrei em trabalho de parto. Gravei alguns vídeos até no chuveiro, vou ver se eu edito aqui pra colocar pra vocês. Agora já é 5h20, continua intervalo na média de 10 em 10 minutos. Depois do banho baixou um pouquinho, de 5 em 5, veio de 3. Aí depois voltou a aumentar, 7, 8, voltou para 10 em 10. Bom que dá para dar umas cochiladinhas entre um intervalo e outro. Mas quando vem, tem que levantar, vem bem forte mesmo. Precisa movimentar um pouco. E tá saindo ainda um pouco de tampão cada vez que eu vou no banheiro. E agora começou uma azia. Acho que de não dormir. E já tô focalizando também, né? Durante as contrações tá ficando um pouquinho mais forte. Mas cada contração que vem é uma menos, um pouquinho mais perto de eu conhecer o meu amorzinho. Então, vamos firme. E aí eu me empolguei no chuveiro, né? Fiquei super empolgada, eu ouvi música xamânica, eu fiz respiração do Amadeus, eu chorei de emoção que estava próximo de conhecer o meu neném, agradeci toda a natureza, Gaia, né, Deus, a força de todos os elementos, elementais, orixás, senti uma conexão muito forte com toda a minha ancestralidade. E aí, para quem não sabe, eu tenho um grupo, né, de reiki de Amadeus, então, de um grupo de xamãs, né, e eu mandei mensagem lá, então conversei com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, né, e foi um momento muito emocionante, assim, pra mim, né, e ouvindo músicas xamânicas e tudo mais. Então tinha ali uma esperança no ar, né, tava incrível. Falei, vou sair do banho, tomar uma xícara de café, porque eu tava sem dormir já, né, assim,
uma noite sem dormir direito e a outra noite completamente em claro, porque de 10 em 10 minutos, convenhamos, ninguém dormiu, né? E aí tomei uma xícara de café para mandar o sono embora, mandei uma mensagem para Doula, né? E aí foi só eu mandar mensagem para Doula às 7 da manhã que as contrações espaçaram. Voltaram a ficar de 10 em 10 minutos. E aí ficou assim por um bom tempo, voltou de 10 em 10 minutos. E eu falei, caramba, não é possível, né? Ainda é pródromo, então tipo, aquele banho me enganou, né? E toda aquela emoção que eu senti, toda a conexão que eu senti, né? Então, como é que era, né? Isso aí tudo. Quando foi 3 horas da tarde, 15 horas exatamente, gente, certinho. 3 da tarde, o espaçamento aumentou. E aí foi para 20 minutos de intervalo entre uma contração e outra. E eu fiquei mega triste, né? Pensei, caramba, né? Não vai rolar. Então, esse parto tão cedo, como é que tá sendo? E aí eu fiz uma sonequinha, acho que fechei o olho 5 minutos, tá? Mas foi assim, revigorante, né? Os 5 minutos mais revigorantes ali do momento. E aí aproveitei, né, que meu filho tinha dormido e fui, né, comer mais abacaxi e tudo mais, fui fazer, né, tudo que falavam, assim, né, que ajudava no parto, né. Esse parto precisava engrenar, gente. Meu Deus do céu, a ansiedade já tava batendo, não tinha reiki que baixasse essa ansiedade do parto, né. E aí, claro, eu estudei que era normal essa demora, essa fase de pródromos e tudo mais, mas eu tava cansada, tava ansiosa. Eu tava comendo tâmaras também, né? Esqueci de comentar, mas eu comi tâmaras, 6 tâmaras por dia. E aí nesse dia eu comi mais 2 tâmaras, tomei mais um café e fui pro chuveiro, né? Falei, bom, se o chuveiro antes ajudou, né, a engrenar ali, eu acho que eu vou pro chuveiro de novo. E aí quando foi umas 6 da tarde, né, eu tava lá no chuveiro, a cólica ficou forte. O negócio ficou intenso. Aí não tem como você não saber que não é parto, tá, gente? A dor é maior, né? Então, região do sacro, né? Ilíaco, cóccix. E a gente lê muito assim, é cólica na lombar. Gente, eu não senti cólica na lombar. Pra mim foi bem mais embaixo, ali na região sacral mesmo, do cóccix, né? Parecia que era lá no último ossinho mesmo, tá? Não era na lombar, não. Tem gente que fala assim, parece dor de rim. Não, gente, não é nada com dor de rim. Eu tive uma pielonefrite com 21 semanas de gestação. Eu já tive câncer de rim e não tem nada a ver com dor de rim, tá? A dor de parto é outra, não tem comparação. E aí o que aconteceu, né? A dor parecia que mesmo quando passava a contração, continuava aquela dorzinha chata nos ossos, né? Então já era 7 da noite, eu mandei mais uma mensagem pra Doula. E a Doula falou assim, Mari, ainda são pródromos, porque estão de 10 em 10 minutos, não tá, né, engrenado, pode ficar assim por mais uma noite ou 2. Eu falei, o quê? Não vou aguentar ficar mais uma noite assim, eu preciso fazer alguma coisa de 10 em 10 minutos sem dormir, não sei se eu aguento, né? Parei para refletir, eu falei, cara, onde é que eu amarrei o meu body quando eu quis ter o parto normal, né? Onde é que eu tava com a cabeça, né? Será que isso é muito sofrimento? Será que isso é pra mim? Eu comecei a entrar naquela noia e eu tinha estudado sobre o parto. E tudo que a gente estuda sobre o parto, a gente lê sobre esse momento, que a gente passa por esse momento dessa reflexão, que a gente passa por um momento de desistir. Porém, tudo que eu estudava é que quando a gente passa esse momento, o parto já está avançado. E os sinais ali indicavam que eu ainda estava em pródromo, né? As dores estavam fortes, estavam mais intensas, mas eu estava conseguindo me comunicar, eu estava mandando mensagem no celular, eu estava, né, caminhando pela casa. Então, assim, né? Agora são 7h15, já da segunda-feira. As dores estão bem fortinhas. Parece que vai aumentar ainda. Mas agora o intervalo tá diminuindo. Então já tá ficando bem próximo uma da outra, de 5 em 5. Mandei mensagem pra Doula e ela falou que precisa ainda intervalo de pelo menos 2 horas nesse intervalo curto.
pra ver se vai manter mesmo ou se vai ser mais um alarme falso. Então vamos ver. Todo mundo torcendo aí pela chegada do príncipe Felipe. Comi mais um pedaço de abacaxi, a dor apertou, ficou bem intensa, eu não conseguia mais ficar sentada na cadeira, né? Então eu tava sentada comendo, levantava, me agachava, não dava mais pra ficar sentada. Lembra que eu comentei, né, aquela dor no cóccix, né, nos ossos ali do quadril, então eu não conseguia sentar. E aí eu comentei com meu esposo, sabe quando dá uma puta de uma dor de barriga? Sabe aquela dor de barriga, assim, que vem uma pontada e daí chega a dar um calafrio, um arrepio, assim? Então, a cólica nesse momento tava parecida, era aquela pontada dolorida, bem doída, assim, tipo uma facada, né? Mas era ali no baixo ventre, tá? Bem no baixo ventre mesmo, ali, né? Igual cólica de menstruação. E aí, a cada umas 3 contrações, eu tinha vontade de ir no banheiro, né? Fazer o número 2. Então, eu já tinha lido também sobre isso, que o corpo vai limpando, vai se preparando para esse momento dessa passagem do neném, né? Então eu tinha muita vontade de ir no banheiro, mas nem todas as vezes eu realmente ia no banheiro. Às vezes eu só tinha vontade, sentava lá, fazia aquela força de ir no banheiro, mas não tinha nada, não saía nada. Então era uma coisa estranha, tá? Que eu tava sentindo. Tudo isso rapidíssimo, né? Porque 7h30, meia hora depois disso tudo, eu fui pro banheiro, né? Tomar banho. Então, banho quente no lombo mais uma vez. E aí, eu tava lá dentro do chuveiro. Veio uma contração que bambeou minhas pernas e eu não consegui ficar em pé. Eu me acocorei no chão. Aí, de repente, veio outra, muito perto. Aí, eu peguei o celular e comecei a contar, né, no aplicativo novamente. Então veio 5 minutos, a próxima já deu 4 minutos, a próxima desceu para 3 minutos. Não ficou assim, de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3. Foi reduzindo, a cada uma contração ela reduziu o intervalo. E aí eu fiquei lá no banho mais um pouco e eu não sei mais, eu entrei na Partolândia, eu acho, né? Já tava em Grayskull. E aí eu só consegui gritar pro meu marido, eu falei assim, ó, eu tava com o celular na mão, eu tava contando as contrações, eu não conseguia digitar mais mensagem no celular. E falei pro meu esposo, manda mensagem no grupo das enfermeiras, eu tô desistindo dessa dor, eu não sei se eu vou aguentar. E, né, não achei que fosse assim, se tá ainda muito no comecinho, tá só começando e a dor já tá assim, né, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém aqui comigo, será que o parto é pra mim, né? E aí, nesse momento eu já tava vocalizando também as dores, né, então vinha a contração, eu já vocalizava, né, aquele gemido de dor. E aí, pedi também pra levar meu filho, né, porque o meu filho já tava começando a ficar preocupado, né, que eu tava ali reclamando de dor. E aí a enfermeira perguntou, né? Ah, mas você conversou com a sua doula? Eu falei, sim, eu conversei com a doula. E ela falou que eu precisava ficar mais de 1 hora, né? 1 hora e pouco, com as contrações baixas, né? De 5 em 5 minutos, pelo menos, pra dizer que eu entrei em trabalho de parto, né? Então ela precisava estar ritmada pra falar que eu saí dos pródromos, né? E então, assim, eu entrei em trabalho de parto ali por 7h30 da noite e eu já não aguentava mais em 10 minutos, 7h40, 8 da noite, eu já não aguentava mais, então, poxa vida, né? Passou 20 minutos que eu realmente entrei em trabalho de parto, que eu saí dos pródromos, e a dor para mim já estava insuportável, né? Então eu já estava ali maluca de dor. Será que eu estava exagerando? Será que essa reação, né? Eu me empolguei demais, e aí eu fiquei pensando várias coisas, sabe? E aí, essa partolândia, né, que a gente entra nessa loucura, eu me senti fraca, né? Eu já tava sem dormir, eu já tava sem comer. E aí, a cada contração que vinha, me dava enjoo. Eu tinha vontade de vomitar. Não vomitei, mas eu tinha vontade, parecia que apertava o meu estômago, né? O corpo se aperta inteiro, assim, os músculos se contraem. Então, já revirava o meu estômago. Eu fui tentar sentar no sofá, eu não conseguia sentar. E aí, eu fiquei apoiada, né? No apoio das costas do sofá, mas virada de frente. Coloquei o celular para carregar. E consegui mandar uma mensagem para minha doula. Falei assim, ó, chamei a enfermeira e ela tá vindo, venha também, né? E só assim. E aí ela falou, não, tô indo. E aí eu comecei a olhar no relógio mesmo, as contrações estavam vindo de 3 em 3 minutos, durando 1 minuto, né? 1 minuto e pouco. E aí eu falei, ó, eu tô no meu limite. Eu não aguento mais.
né? Chama todo mundo que eu não aguento mais. E aí a minha cunhada chegou, levou, né, o meu filho. Eu tentava acalmar meu filho, porque cada dor que eu sentia, né, ele vinha assim e conversava comigo, ai mamãe, né, calma mamãe e tal, desculpa, ele falava desculpa pra mim, como se ele tivesse culpa daquela dor que eu tava sentindo, né, e aí eu tava tentando acalmar ele, porque imagina, uma criança de 3 anos não consegue compreender o que tá acontecendo, e quando eu tentava acalmar o meu filho, eu não conseguia me concentrar no meu corpo, e aí parecia que doía mais. E aí quando a minha cunhada chegou, levou, né, o meu menino para dormir na casa dela, e aí eu consegui então finalmente ter um tempo assim de respirar e me concentrar no meu próprio corpo. Oh, meu pituquinho. E aí nessa parte que eu consegui me concentrar, eu consegui lembrar das aulas do Hypnobirthing, eu consegui ter mais controle mesmo do meu corpo, né? Então eu consegui respirar conscientemente, eu consegui, né, me acalmar e as dores aliviaram, tá? Aliviaram bastante as dores. E aí eu fui pro chuveiro novamente. Entrei no chuveiro e logo em seguida a enfermeira já chegou. Eu nem sei como que ela chegou, eu vi ela abrindo a porta do chuveiro, né, do banheiro, ela tava lá dentro já comigo. E aí ela escutou o coraçãozinho do bebê ainda, eu no chuveiro, e aí vinha mais uma contração, ela olhou pra mim e falou, Mari, podemos fazer o primeiro toque, né? Podemos fazer o toque, porque até então, né, 40 semanas aí e tantos dias, eu não tinha recebido nenhum toque, né, nenhuma consulta, porque não se faz toque se não tá em trabalho de parto. Então essa história assim, né, do médico fazer toque em você no consultório e falar pra você, você tá de 2 centímetros, aí você fica naquela ansiedade, vai nascer, aí passa 2, 3 semanas você naquele 2 centímetros não nasce, aí você acaba em cesárea porque achei, não dilatei. Meu, se não tem contração efetiva de trabalho de parto, não vai ter dilatação, tá? Então, isso é uma coisa bem importante que eu estudei, que eu entendi. E aí eu falei, não, vamos pro toque. Enquanto eu saía do chuveiro e vinha aqui pro sofá, na minha cabeça eu pensava assim, se ela me falar que tá só no comecinho, que eu tô tipo de 3 centímetros ou menos, né? Porque no hospital só interna a partir de 4 centímetros. E que eu tô, tipo, exagerando nas minhas reações, né? Como é que vai ser, né? E eu ficava com esse medo, assim. Aí ela fez o toque e falou assim, Mari, você tá de 7 para 8 centímetros. E aí essa frase ficou na minha cabeça, caramba, 7 para 8, 7 para 8. E aí o meu cérebro começou a buscar lá, né, em todos os estudos, né, 7 para 8, eu já posso pedir anestesia de 7 para 8, então eu quero ir pro hospital, quero analgesia, né, e eu não queria intervenção, mas nessa hora eu pedi analgesia. E aí, não pedi, eu pensei em pedir analgesia, né, e ela falou assim, não, a gente não vai pro hospital ainda, você tá indo super bem, né, vamos aguardar mais um pouquinho em casa e tudo mais. E aí, nisso chegou a minha doula, a Meire também, e eu não sei que horas era isso, acho que umas 8 e pouco. Eu já tava bem delirando ali, né? De olhos fechados já pra me concentrar no meu corpo. Então eu não via muita coisa do que se passava em volta, mas eu escutava a voz da doula e a voz da doula me acalmava, porque ela me lembrava de respirar. Respira, você tem controle do seu corpo, tudo mais. Então isso diminuía muito a dor em cada contração, ficava super suportável, tá? E ficava bom, assim, sabe? Aquela dor insuportável que eu falei assim, eu não vou aguentar, não vou, né, não vai dar certo, não é pra mim. A hora que elas chegaram, me passou tanta paz, tanta tranquilidade, fez tanta diferença ter equipe, que foi incrível, né? E aí o meu esposo falou, mas ela tá sofrendo, vamos pra maternidade. E aí a enfermeira falou, é que na hora do toque eu vi que o bebê não tá numa posição tão favorável pra nascer ainda. Então a gente vai precisar fazer alguns exercícios e tudo mais. E aí falei, vamos aí, né? Só que eu não conseguia me mexer muito, sabe? A dor, eu queria ficar mais quietinha, mais introspectiva. Eu não queria ficar me mexendo, sabe? Era uma coisa diferente. E aí o que elas fizeram lá foi um exercício, né, comigo. E aí, sorte assim, né, que elas estavam super preparadas. Eu escrevi no meu plano de parto, não me escutem se eu pedir analgesia, né, não me deem. E se eu ficar doido e pedir pra ir pra cesárea, não me escutem. Então elas respeitaram o meu plano de parto. E foi incrível que elas respeitaram isso. Porque seguiu o meu sonho, né, de ter o parto natural. E aí elas fizeram exercício comigo, elas bancaram o exercício, eu não precisei fazer nada, só fiquei deitadinha, elas foram fazendo o exercício.
E o bebê virou, foi incrível, foi muito rápido, assim, 2 contrações o meu bebê virou. E, meu Deus, vai acabar o tempo da câmera, só um momentinho. E aí, né, então eu senti que o bebê virou rapidinho, acho que na segunda contração. E na terceira contração, o meu corpo começou a fazer força sozinho, né? É muito incrível, assim, que o nosso corpo, ele sabe o que fazer e era incontrolável, né? E eu queria contar para elas que meu corpo tava fazendo isso, mas eu não conseguia. Só que elas viram, né, com um olhar muito atento, muito, né, muito treinado. E aí, com muita calma, assim, né, elas falaram pro meu esposo, ó, pega a toalha e vamos, né? E forra o carro de toalha, porque pode ser que o bebê nasça no caminho, né? E vamos pra maternidade agora. E aí elas me ajudaram a me vestir, eu tava sem roupa em casa, né? Tinha saído do banho e, né, loucura da contração. Então elas me ajudaram a me vestir, pegaram um chinelo, me botaram num vestido e a gente foi, né, na loucura aí na maternidade, correndo, pisca-alerta ligado, furando semáforo. E eu não conseguia ver nada, mas parece que a minha obstetra e a outra enfermeira estavam aqui na porta de casa já, que, né, elas mesmas chamaram. E aí acho que era umas 10 da noite quando eu entrei na maternidade, fui super bem recebida, né? Então a doutora Midia abriu a porta do carro pra mim. A hora que eu abri o olho, vi ela, assim, nossa, deu uma calma, né? Uma coisa muito incrível. E aí elas me levaram, então, pro apartamento, né? O quarto mesmo, né? Onde eu ia ficar na internação. E ali mesmo no quarto, né? Elas forraram o chão com um colchonete, um lençol. E poucas contrações depois, assim, né? Meu bebezinho já coroou, né? Tava empelicado, né? Não tinha estourado a minha bolsa ainda. E aí elas me perguntaram, Mari, quer pôr a mão, tal, quer sentir? Então eu coloquei a mão, senti a cabecinha dele ali, né? Dentro daquela bolsa de água. E um misto de emoções, assim, tomou conta de mim. Foi muito incrível. No começo, assim, eu não queria mais fazer força. Eu fiquei com medo da laceração, fiquei com medo de lacerar o períneo. E aí, assim, foi uma bênção, assim, de Deus. A dor, ela se transformou, assim, sabe? Tudo que a gente lia sobre o círculo de fogo, né? O famoso círculo de fogo, tanto lia a respeito, vai queimar, vai doer. Na verdade, foi um calorzinho, assim, foi um calor bom, amorteceu, anestesiou. E como se, né, o universo estivesse me amparando naquele momento, assim, como um olho do furacão que pausou o tempo, assim, foi um tempo que eu não sei precisar, ou, né, não sei contar os minutos, mas foi tipo uma calmaria, assim, o tempo parou, rolou uma calmaria, eu olhei em volta, as pessoas estavam todas ali, né, toda a equipe sentada em círculo em volta de mim, sentada no chão, né, nas poltronas, na cadeira, no quarto mesmo. E aí eu senti tanto amor, eu conseguia ver a vibração no ar, do amor sendo emanado, da calmaria e tudo mais. E a única coisa que eu sentia, assim, era como se o meu quadril tivesse se abrindo, assim, abrindo passagem. A equipe me apoiou, falou, Mari, né, vai no seu tempo, a hora que você sentir que você tá pronta. E aí eu tomei uma decisão muito importante, assim, sabe? Eu falei, quer saber? Se for pra lacerar, que lacere, essa equipe tá aqui, tá pronto, meu filho quer nascer, o meu corpo sabe parir, não tem problema, né? Eu tô vivendo o meu sonho e eu vou conhecer o amor da minha vida, né? E aí o tempo voltou a rodar, assim, chegou mais uma contração, eu fiz uma força que eu nem sabia que tinha aquela força, né? Nem sabia que eu era capaz de fazer uma força dessa forma. E meu filho nasceu empelicado, num parto lindo, respeitoso, totalmente natural, sem intervenção nenhuma. E aí a doutora Midia estava agachada na minha frente. Ela pegou, amparou, né, o meu filho para ele não cair no chão. E ela foi muito rápida. Ela rasgou a bolsa, né, e tirou a circular de cordão do meu filho e já entregou ele nos meus braços. E eu tive uma golden hour mega respeitada de 2 horas. Né? Então a equipe, a pediatra da equipe, a doutora Bárbara, foi incrível, incentivou a amamentação nessa primeira hora, pele a pele, né? Então aquele cheirinho de bebê novo, ai que delícia, né? Quem já sentiu sabe que não existe nada igual aquele cheirinho dos primeiros minutos, né? Que o neném nasce. E foi muito respeitoso, foi muito incrível. Ele só foi tomar